Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Expansão da Consciência 3.1. Hoje abordaremos sobre o karma. Primeiramente, vamos conceituar o que é o karma. O karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. O que isto quer dizer? O karma é toda ação que produz um certo resultado. Isto é a lei da causa e efeito. Isto quer dizer que toda causa tem um certo efeito, ou produz um certo efeito ou um certo resultado. E o processo também inverso é válido. Então, como é que geralmente funciona a lei do karma? A lei do karma está relacionada diretamente à memória, que por intermédio dessa memória nós temos na realidade certos resultados. Existem karmas positivos, karmas negativos e karmas neutros. Mas falando em karmas positivo, é aquele karma na realidade cujos resultados são agradáveis por quem o praticou. E karma negativo é aquele karma cujos resultados são desagradáveis para a pessoa que o praticou. E o karma neutro é um karma que transcende a posição positiva como negativa. Isto é, está relacionado àquelas pessoas que alcançaram a mente búdica, a mente crística ou o estado de iluminação. Não é um estado reservado para certas pessoas, mas é um estado aberto para todos, na realidade, tanto para você que está a me ouvir e para todo mundo. Então, para essas pessoas, o karma em questão é considerado karma neutro. Por quê? Porque essas pessoas não têm um centro. Isto é, as ações dessas pessoas não são resultados de memória, mas sim são ações espontâneas, aleatórias, ou ação vindo na realidade de uma pulsão geral ou cósmica, sem um centro definido, sem nenhum ego a praticar uma certa ação. São ação espontânea, por isso é que se considera karma neutro. Em termos de classificação do karma, também podemos classificar em karma do corpo ou ação do corpo, isto é, aquelas ações que o corpo vai realizando e vai produzir na realidade um certo efeito, uma ação intencional. A ação intencional da fala, isto é, aquela ação que provém, nesse caso, ou produz um certo efeito, né, que surge por meio, suponhamos, da fala. E também tem a ação mental, isto é, karma, né, produzido por ações mentais ou por pensamentos. Então, este praticamente é a classificação de um modo genérico do karma. Quer dizer, temos aqui três ações: ou ação do corpo, ou da fala, ou mesmo ação mental. Então, isto produz, nesse caso, um determinado resultado. Então, a isto, nós temos aqui a classificação do karma. Agora, também existe o karma individual e um karma coletivo ou karma comum. Por karma individual, queremos dizer o seguinte: quando alguém pratica uma certa ação, ele colhe os frutos dessa mesma ação.
A este karma chamamos de karma individual. Foi praticado por um indivíduo e quem colheu o fruto desse mesmo karma é o mesmo indivíduo. Quer dizer, esta ação produziu um certo resultado no indivíduo. Karma coletivo. O karma coletivo é aquele karma, na realidade, que os resultados não é um resultado individual, mas sim um resultado de um certo grupo, que fazem parte, na realidade, de um certo conjunto. Isto é, vamos supor, nós estamos aqui em Luanda, hoje caiu chuva, né? E todos nós tivemos efeito dessa mesma chuva. Este resultado é considerado como um karma coletivo, porque nós fizemos parte do mesmo lugar nesse momento. A todos nós que fizemos parte do planeta Terra também temos karmas, na realidade, que é coletivo. As pessoas que fazem parte de uma certa família também têm karma familiar, e nesses karmas são considerados como karma coletivo. As pessoas que fazem parte de um certo grupo, existem também karmas, na realidade, coletivo em determinados grupos. Então é mais ou menos isto, quando nós estamos a falar principalmente de karma, em termos de conceito. Agora, é preciso aqui compreendermos, né, de uma forma mais profunda, né, visto que nós estamos, na realidade, ligados ao ciclo kármico, então é preciso compreender o ciclo kármico. Então, para isto, eu vou usar o quadro para maior explicação. Muito bem. E falaremos do ciclo kármico. Como é que funciona? Mais ou menos assim. E isto é que acontece com a maior parte das pessoas. Tem os mesmos eventos repetidos nas próprias vidas. Quando o ciclo kármico é considerado, suponhamos, resultado para uma única, para uma pessoa, então é considerado, suponhamos, ciclo kármico individual. E também existe o ciclo kármico coletivo. Então, vou abordar com exemplos. Uma determinada pessoa que passa por certas situações na vida, idênticas na realidade, porque vai passando com as mesmas situações. Essas situações podem ser positivas como negativas, mas são situações praticamente repetidas. O que ocorre é que o ambiente pode mudar, mas as circunstâncias são as mesmas. Então, a essa circunstância repetida é que se chama ciclo kármico, porque são os mesmos resultados que a pessoa está a obter durante, suponhamos, um percurso da vida. Então, nós temos o ciclo kármico individual e temos o ciclo kármico coletivo. No ciclo kármico individual, podemos exemplificar alguém que tem os mesmos problemas em certos períodos. Vamos supor que a pessoa tem problemas, na realidade, idênticos em toda a fase da sua própria vida. Isto aqui é um ciclo kármico. Agora, o coletivo é o mesmo ciclo, né? Mas aqui trata-se de resultados do coletivo. Esses resultados podem ser positivos, como podem ser resultados negativos, fruto das ações do próprio coletivo, que está, na realidade, ligada com a memória desse mesmo coletivo, ou o inconsciente coletivo. Nós vimos, né, durante a nossa vida, que existem aquelas situações que acontecem de forma repetidas numa determinada família. Isto é, por exemplo, existem famílias que os filhos, quando atingem uma certa idade, morrem, mas de forma repetida, praticamente. E as pessoas já sabem, não ensinam. Na nossa família, a situação é praticamente esta. É um ciclo repetido.
Existem famílias que a uma certa idade, vamos supor, 18 anos, as filhas ficam grávidas, mas é um ciclo repetido. E talvez não aconteceu só com esse conjunto, mas é uma situação que já vem a acontecer desde outras gerações, os avós, bisavós. Existem famílias que têm a pretensão, né? As pessoas têm a pretensão, suponhamos, de casar, mas todos quando casam, depois de um determinado período de tempo, separam-se e voltam todos na mesma posição. Isso me refiro tanto aos homens como às mulheres. Então, existem comportamentos, existem resultados repetidos. A estes resultados repetidos chamamos ciclo. Se for algo que ocorre para uma pessoa individual, então é um ciclo kármico individual. Se for algo que ocorre para uma pessoa, para um conjunto de pessoas, então nós chamamos de ciclo kármico coletivo. Então, são situações que ocorrem, mas é preciso compreender que isto não é feitiço. Isto não é uma maldição. Não. Isto, na realidade, é uma memória. E esta memória vai produzir os mesmos resultados. Pode ser em circunstâncias diferentes. Mas também não tem aqui motivo de se preocupar, porque o objetivo aqui é elucidar da melhor forma possível como, na realidade, podemos nos libertar de certos ciclos kármicos. Então não precisa ficar preocupado quanto a isto. Agora, o que é que acontece propriamente? Se não compreender o fenômeno, vai repetir o ciclo kármico sempre. Por mais que você diz, está amarrado, eu não quero esse ciclo kármico, isto não tem nenhum significado. É preciso compreender o fenômeno. Não importa se vai colocar várias estruturações, orações daqui e dali, isso não vai mudar o ciclo kármico. Para que haja uma mudança no ciclo kármico, é preciso primeiro compreender o próprio ciclo kármico. A própria compreensão trará a dissolução do próprio ciclo kármico. Então, no ciclo kármico, tanto individual como familiar é a mesma coisa. Quando eu falar familiar, isso não quer dizer que todos os elementos daquela família vão passar por a mesma situação. Não, são propensos a passar pela mesma situação. Mas aqueles que tiverem mais consciência da situação no geral e compreenderem a fundo, não passam por essa mesma situação, né? Mas isto não é só válido para as situações negativas, também é válido para as situações positivas. Querendo dizer que o ciclo kármico, tanto individual como coletivo, existe uma forma de dissolver o ciclo kármico negativo. Aqui eu vou explicar como acontece principalmente a alimentação desses ciclos kármicos. As pessoas alimentam este ciclo kármico. Isto é, quando realiza-se uma certa ação e isto cria uma certa memória, um certo resíduo, quanto mais a pessoa voltar para esta memória, tanto de forma, por exemplo, de um ressentimento, de culpa e outra situação, vai alimentando significativamente esta memória. À medida que vai alimentar essa memória, querendo dizer que vai produzir o mesmo resultado. E tem outra forma também, muitas pessoas que na realidade um dia sofreram alguma situação da parte de uma outra pessoa, têm a tendência de desejar que aquela pessoa que fez mal, se assim podemos dizer, pague por isto. Essa é outra forma de alimentar
alimentar o ciclo kármico, não para aquela pessoa no verdadeiro sentido, mas para ti mesmo. Por essa razão, foi enganado por uma pessoa, depois vai ser enganado por uma outra pessoa e assim sucessivamente. E vai continuar aqui a desejar amaldiçoar essas outras pessoas, na realidade. Esta também é uma outra forma de alimentar o teu próprio ciclo kármico. Por isso é que acontece que podes passar a repetir as mesmas situações com pessoas diferentes. Tiveste alguns problemas no certo casamento, já estás num outro casamento, continuas com os mesmos problemas. Mudaste de país, isso não é solução do ciclo kármico. Não importa se estavas em Angola, depois, suponhamos, viajaste para os Estados Unidos. O ciclo kármico não quebra por sair de Angola para os Estados Unidos. Lá vais encontrar os mesmos problemas em função da tua própria condição mental. Então, esta é uma lei que transcende aqui a situação de local, a situação de pessoas externas. Não. O problema não é externo, o problema é interno. Até aquelas pessoas que surgem nas nossas vidas para fazer alguma coisa que nós consideramos como negativo, foram atraídos por ciclos kármicos. Então, em vez de alimentar o ciclo kármico, lamentando, estarias a alimentar. Desejando com que essa pessoa pague de uma forma, estarias a alimentar o mesmo ciclo kármico. Então, esta aqui é uma forma frequente, repetindo sempre a mesma situação, também é uma forma sempre de alimentar o próprio ciclo kármico. Ser coitado, vítima, continuas a envolver-se emocionalmente na posição kármica, daquilo que você não gosta, estarias a alimentar o próprio ciclo kármico. Então, logo, o eu que sofreu aquele ciclo kármico estará, na realidade, ativo e no sentido, na realidade, de colher novamente o resultado da própria ação que o próprio eu, nesse caso, acabou, na realidade, por realizar. Toda ação no ciclo kármico corresponde a uma certa reação. Agora, aqui a pergunta que se faz, já que estamos numa situação que toda ação corresponde a uma certa reação, será que vamos sempre viver os ciclos kármicos? Ou existe uma forma, na realidade, de nos libertarmos do ciclo kármico? Com certeza existem formas, e vou explicar por quê. Aqui existem vários eus. Existe o eu 1, eu 2, eu 3 e assim sucessivamente. Na realidade, nós somos conjunto de eus. Querendo dizer, são estados de consciência que nós, na verdade, representamos. O ciclo kármico, se foi feito por estado de consciência 1, quem deverá colher esse mesmo ciclo kármico é esse estado de consciência 1. Nunca será o estado de consciência 2 e muito menos o estado de consciência 3. Então, o que quer dizer? Se você permanecer no estado de consciência 1, você vai colher todos os frutos da semente plantada no estado de consciência 1. Quer dizer, o eu 1 vai colher tudo. E o eu 2 também só colhe do estado de consciência 2. Querendo dizer, se aqui teve uma situação e a pessoa dar um outro salto quântico para um E2, o estado de consciência 2, é estado de consciência 2, não importa o que aconteceu no estado de consciência 1, o estado de consciência 2 não viverá absolutamente nada que tenha a ver com o estado de consciência 1. Por isto, quando acontece uma situação, um dos pontos sempre a se fazer é se perdoar, porque primeiro era um estado de consciência, e o outro ponto também é sempre perdoar todas as pessoas integradas a esta situação que decorreu.
Por quê? Porque o estado de consciência é variável. Então não se trata de culpas X, Y, nem de se culpar. É um estado de consciência. Então, se perdoar, você consegue não se identificar com aquilo que ocorreu. Você não precisa causar um sofrimento naquilo, porque se você causar um sofrimento, você se identificou com aquilo que ocorreu. Logo, você fica no estado de consciência anterior. Se ficou no estado de consciência anterior, todo o teu presente será fruto desse estado de consciência do passado, que é o estado de consciência anterior. Por isso é que deve, na realidade, ver bem e saber diferenciar o que é arrependimento. Porque é um estado de consciência. Se ficar com ressentimento, ficar a chorar, a criar situações em volta do que ocorreu, história, você estaria a alimentar um certo estado de consciência. E se você alimentar esse estado de consciência, esse estado de consciência virá à tona com os seus resultados. E como existem infinitos estados de consciência, a forma ideal é você sair ou se desidentificar com um certo estado de consciência e passar para outros estados de consciência. Agora você pode me perguntar, como passar para outros estados de consciência? Sim, realmente. A teoria está muito boa, é para passar para o estado de consciência. Então, para passar para um outro estado de consciência, o primeiro método, na realidade, mais eficaz é a meditação. A meditação, não me refiro em ler um certo livro e decorar certas palavras ou refletir certas coisas. Não. Me refiro à meditação como dhyana, que é a origem da própria palavra meditação. Me refiro a esvaziamento mental, esvaziar a mente. Esse é o primeiro passo, posso dizer, é um dos passos mais poderosos de, na realidade, quebrar o ciclo kármico. Porque ali a pessoa se desidentifica com os erros. Então ele não tem como, na realidade, alimentar aquela frequência anterior. Esse é um processo. Querendo dizer que no processo de meditação, então a pessoa sai de uma certa frequência, porque cada eu se encontra numa certa frequência e obtém os resultados daquela mesma frequência. O outro passo que é fundamental é o que já falamos aqui, é preciso se perdoar. Quando você cometeu uma certa ação, essa ação foram movidas em função do teu estado de consciência naquele período. E a outra pessoa que também cometeu em função do estado de consciência naquele período. Compreender isto é liberar o peso para ti e liberar o peso para outras pessoas. Então, e se desidentificar com a situação. Isto é, a própria situação não terá mais energia. E sem energia, o estado de consciência é alterado. O outro ponto muito eficaz é viver de forma consciente. Isto é, viver no momento presente. Não trazer situações passadas, memórias passadas para o presente. No sentido de turvar aquilo que é com os processos que já não existem. Ali, quando você traz uma memória passada para o presente, você acaba alimentando o presente com aquela memória passada, ativando o eu do passado. Então, resumindo, é isto que nós gostaríamos de transmitir sobre o ciclo kármico e o caminho, na realidade, que nós apontamos no sentido da pessoa conseguir libertar-se de qualquer ciclo kármico. Entende que teus problemas não existe nenhum feiticeiro que está atrás de ti e evita isto, porque à medida que vai ficando nessa frequência de feiticeiro, as coisas vão continuar a acontecer na tua vida e você mesmo será o próprio feiticeiro da tua própria vida. O teu, nesse caso, nível de vitimismo
te levará a manter a corrente, na realidade, da corrente kármica daquelas situações que você gostaria de se livrar. Então, temos aqui para nos apontar nesse sentido. Aprenda a viver com o momento presente. É preciso perdoar, se perdoar e perdoar outras pessoas. O estado de consciência não era outro estado de consciência. E compreender que nós, na realidade, somos seres de infinitos eus. E esses eus estão sempre a atuar. É preciso compreender isso. E cada eu tem a sua forma de atuação em função da frequência que se encontra. Resumindo, é mais ou menos isto. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de feitiço. Não. Isso não existe. E não precisa ir nesse campo, porque senão vai continuar a alimentar o que nós já estamos a falar aqui. Esse é o caminho do despertar que nós aqui apontamos, no sentido de se libertar, se livrar do ciclo kármico. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Muito obrigado e nos acompanhe sempre para o teu despertar, para o nosso despertar, para o despertar da nossa nação, para despertar do nosso continente, para despertar do mundo. Muito obrigado.